Nós teremos um bate-papo sobre com quem faz acontecer. Para quem está no canal do YouTube, curta e compartilhe. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, então, a respeito da manutenção e da engenharia. Então, nós temos algumas convidadas especiais e nós vamos trazê-las ao palco. Uma delas, técnica em eletrônica, licenciada em matemática, pós-graduada em administração de empresas pela PUC, São Paulo, Greenbelt, em Lean Six Sigma e pela Fundação Vanzolini. A Carla iniciou a carreira em 1998 em manutenção de aeronaves e sempre esteve ligada à área técnica. Recentemente, saiu da engenharia para ingressar o time de PCP, Planejamento e Controle de Produção, do hangar de Campinas. Então, com vocês, a Carla Bortolo. É com muita alegria que eu estou aqui para dividir um pouquinho da minha carreira com vocês. Eu posso dizer que tudo começou antes da aviação. Diferente da grande maioria que vai falar aqui, eu nunca tive um sonho, uma meta de entrar na aviação, de fazer parte, mas eu gostava de coisas que fossem diferentes. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ser um ponto fora da reta. Desculpa a linguagem matemática, gente, eu sou formada nisso, as piadas vão ser matemáticas. Enfim, eu fiz meu curso técnico em eletrônica com automação da manufatura no Senai, inclusive aqui perto, a Senai Anchieta, fica na Vila Mariana. E eu estou ali no cantinho, ó, junto de um monte de outros homens, né? Então, essas coisas diferentes, esses ramos diferentes, né? A gente está em minoria, mas estamos lá firmes. E uma das coisas que me fez entrar na aviação foi que nessa escola nós tínhamos, o Senai tinha parceria com diversas empresas que vinham atrás do Senai, que forma sempre profissionais de muita qualidade, para fazer parcerias com estágio, né? E aí lá no mural do estágio, eu estava olhando lá, o que eu vou fazer de estágio? Bom, tem aqui uma opção de manutenção de carro de corrida e outra aqui, manutenção de aeronaves. Falei, vou ver se de aeronaves, se não der certo, eu vou de corrida. Enfim, a aviação deu certo para mim. E eu comecei lá em 1998, junto com o grupo das aviadoras, né? Nem sabia que existia ainda, mas a gente é da mesma época. Comecei eu aqui no meio, a Andréia, minha colega, a Célia. Então, começamos nessa época, né? Comecei com a parte de manutenção de interiores, de FE, e FE é o entretenimento a bordo, né? Naquela época só existia coisas gravadas, enfim. E os uniformes, como vocês podem ver, não eram muito adaptados para a gente, mas a gente dava um jeitinho. E nesse meio tempo, eu também resolvi fazer faculdade, que foi a minha faculdade de matemática. Como a gente trabalha 6 horas, dava para conciliar mais fácil, tá? Então, as vantagens aí da gente estar na... Eu sei que vocês chamam bastante para a parte de voo, mas eu vou precisar puxar um pouco para a parte de solo, né, gente? Tem as vantagens de estar em solo, tá? Então, eu consegui fazer minha faculdade, me formar. E depois desse caminho, eu falei assim, poxa, eu sou formada em eletrônica, né? Interiores é uma coisa muito mecânica. Aí, dentro da aviação, já eu tive muita vontade de ir para a parte de eletrônica. Só que era um desafio muito grande, porque, assim, mulher entrou na aviação, ou na parte da manutenção, no meu caso, né? O foco é interiores, porque mulher mais detalhista, mais isso, mais o quê, né? Delicada. Essa era a visão que se tinha naquela época. Mas, poxa, eu fiz eletrônica. Tem tudo a ver com aviônica. Eu quero muito, né? E foi uma barreira, porque não tinha mulher. Nessa empresa que eu trabalhei, nesse caso foi na Varg, em Guarulhos, não tinha mulher lá. Na manutenção, não tinha na aviônica. E foi assim, eu não vou pintar a pílula de dourado, pessoal. Tem coisas que não são fáceis, mas a gente precisa ser resiliente. A gente precisa ter foco naquilo que a gente quer. E só de vocês estarem aqui, já mostram que vocês têm essa força. E isso é importante. Tá? Para quem estiver ouvindo a gente no YouTube, por exemplo, tem que sair do sofá.
né? Tem que ter aquela força de sair do sofá e ir atrás, de estudar, de pesquisar, de ir atrás. E é essa energia que faz a gente ir para frente, tá? Então, com alguns apoiadores e alguns não, mas eu consegui mudar de setor. Eu fui a primeira, lá em Guarulhos, a ir para um setor de aviônica. E meu amigo Idalício, que se em algum momento ele me ouvir falando dele, eu sou muito grata, todo o apoio que ele me deu, todo o ensinamento que ele me passou e tantos outros amigos que eu tive. Eu consegui abrir portas para outras amigas dali. Então, dali para frente, começou a abrir oportunidade para mulheres na manutenção, na parte de hidráulica, e assim foi. Eu não tenho muitas fotos de outros períodos que eu passei, tá? Eu também passei depois pela Varig. Passei pela TAM também, antes de virar Latam, né? Então já faz um bom tempo. Tá, lá eu fui generalista, eu tive bastante experiência com interna, com IFE, com aviônica, mas nessas duas empresas eu também pude participar um pouco mais da manutenção em si, né, de abrir um motor, de trocar uma roda, trocar um freio. E, gente, sujeira a gente limpa depois, então não pode ter medo. É o serviço, é aquilo, a gente vai e faz com carinho, com amor. Depois lava a mão, tá tudo certo. Aqui, eu já na Azul, começando, aqui é uma foto que eu tenho lá de Barueri, da época que a gente trabalhava num prédio pequenininho. Alguém já ouviu falar da banheira do Gugu? O prédio onde a gente trabalhava era no mesmo terreno que era antes a banheira do Gugu. Então, era um lugar bem pequenininho, o simulador era ali do ladinho, era tudo muito apertadinho, assim, sabe? Era gostoso, que a gente conhecia todo mundo pelo nome. Mas a empresa, graças a Deus, ela cresceu muito, ela precisou se mudar, e hoje ela é comportada, a sede, pelo menos, ela está num prédio bem maior, lá perto do Tamboré. Tá? E aqui, enfim, eu tive diversas experiências dentro da Zoom. Eu comecei na Azul eu comecei como MCC, tá? Para quem não conhece o que significa MCC, é o Centro de Controle de Manutenção. Vou traduzir de um jeitinho mais fácil de entender. É como se fosse o saque do mecânico. Tá? O mecânico está lá, o técnico está lá no avião, já tentou de tudo, já fez o que estava no manual, tem algum problema lá sério, não está dando resultado, ele não sabe mais o que fazer, o que ele faz? Liga para o MCC, é o helpdesk ali. Tá? Então, fiquei alguns anos no MCC. Lá eu pude desenvolver alguns treinamentos técnicos para o time do CCO, para explicar assim, alguns termos técnicos, o que era o APU, qual era a importância do APU, por que ele era importante num voo, enfim, algumas restrições que pudesse trazer um defeito ou outro. Né? A gente conseguiu, dentro do time, dividir esse conhecimento técnico com o pessoal do CCO, que é o CCO, Centro de Controle Operacional, tá, pessoal? É o pessoal que gerencia toda a malha, para onde vai o avião, da onde está vindo, se troca de tripulação ou não troca, se tem um avião com problema, se dá para substituir, se vale a pena esperar, se troca por outro equipamento, e assim vai. Então, é um centro nervoso de uma empresa aérea. Enfim, a gente pôde dividir esse conhecimento técnico com eles, isso muito, muito legal. Também consegui dar alguns cursos aí para pilotos. Pilotos também tem, acho que a parte técnica, né? Consegui fazer um tempo, mas, enfim, acabava que era muito longe. Durou só 1 ano e meio, mas foi muito gratificante. E eu tive a oportunidade também de trabalhar de forma mais específica com o desenvolvimento, a parte de instalação de uma novidade que veio na aviação brasileira, que foi a TV ao vivo dentro das aeronaves. Eu tive o prazer de estar junto desse time. A gente contratou pessoas que tivessem um perfil muito para esse foco, né? Inclusive, tivemos conquistas de ter uma viatura para esse time, equipada só para isso. E eu tive o prazer, inclusive, de fazer um voo com esse protótipo com o comandante Ivan Carvalho, que está aqui com a gente. É um orgulho muito grande de te encontrar de novo, comandante.
E assim, é gostoso ver pessoas que fazem parte da nossa história e estar junto aqui. Inclusive no vídeo institucional da Azul, é muito gostoso, gente, você ver diversos rostos conhecidos, que a empresa tem 15 anos, e desses 15 eu estou há 13 ali. Então a gente acaba vendo muito rosto, assim, é uma felicidade muito gostosa. Nesse meio caminho eu conheci meu marido, conheci na empresa, os filhos vieram, a família se formou. Aqui é um momento que eu saí dessa parte do MCC, fui para coordenação de manutenção de linha, tá? Lá é muito gostoso, a gente faz várias festas lá, a gente comemora, a gente está sempre... A união dos times é muito, muito forte, essa ideia, Enfim, e depois de um tempo que eu fiquei na manutenção de linha, tive o privilégio de passar pela manutenção, perdão, pela engenharia. Eu não sou engenheira, mas a empresa precisou de mim lá. Tá? Eu tinha um conhecimento adquirido que outras pessoas não tinham, e a empresa precisou de mim, lá estava eu no meio da engenharia. E foi muito legal, porque eu pude conhecer diversos processos interessantes da engenharia. E, gente, tem muita mulher, não é a maioria, infelizmente, mas a gente tem muita mulher na engenharia. E agora, recentemente, perdão, eu também nesse meio do caminho, eu nunca fiquei parada, eu sempre gostei de estudar. Então, a gente está sempre se atualizando, né? Mais uma vez, as vantagens de quem está em solo. Veio a pandemia, meu Deus do céu, a gente não sabe o que faz, a gente tem que correr atrás de um plano B. Plano B, a gente, em casa, eu desenvolvi, falei, meu Deus, vou ser educadora financeira, porque eu tenho essa facilidade, né, e posso ajudar pessoas, posso... E aí a gente ficou, muitas pessoas na época da pandemia ficaram em casa, porque a gente teve um momento de um afastamento voluntário. Né? Eu fiz parte desse afastamento, mas você nunca sabe num momento desses. Muitas pessoas aqui tiveram aí suas vidas mudadas nesse período. Né? Então, eu nunca gostei de trabalhar com incertezas. Eu gosto de ter planos A, plano B, plano C, e esse foi o meu plano B no momento. Né? Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Voltei e consegui ministrar palestras sobre melhorias, alguns projetos de melhoria na empresa, que estão até hoje lá. E hoje, migrei recentemente, gente, tem poucos meses que eu estou no setor de PCP, no hangar, lá em Campinas, que é um setor que ajuda a controlar, manter todos os projetos de manutenção dentro do prazo, para que um possa ser arrumado, corrigido, feitas manutenções preventivas, as corretivas, dentro de um tempo que outra aeronave possa vir e a que já está pronta a voltar para poder fazer um voo, não faltar aeronaves. E eu queria dividir com vocês que, dentro dessa história, desses 25 anos, vai fazer 26 esse ano de carreira, existem diversas oportunidades. A Kátia, essa que está de azul aqui na foto, ela começou comigo lá na década de 90, final de 90, e hoje ela trabalha em Boston, também na parte de planejamento, também na JetBlue. Então, assim, existem diversas opções, oportunidades. A manutenção não, mas a aviação, ela é uma grande máquina, cheia de engrenagens. Tá? Cada engrenagenzinha ali é um setor. E se você quer participar de uma empresa aérea, você pode voar, você pode ser comissária, mas tem outros tantos ramos. Tem a manutenção, tem a engenharia, tem o PCP, que é o setor que eu estou hoje, tem gestão de carreiras, a parte de RH, tem financeiro, tem tantas áreas que a gente não precisa ficar desconfortável em entrar nesse setor. Então, hoje eu estou aqui e eu trago aqui a figura dos meus pais. Por quê? Eu quero, com isso, trazer duas mensagens muito importantes. Eu comecei falando da escola. Então, assim, a importância de vocês irem atrás, de se preparar e escolher lugares referências, lugares bons, que esses lugares vão te ajudar a estar bem preparada, a ser escolhidas. Então, instituições como a
Voar, que a Azul apoia, né? O Senai, que é um grande parceiro na área técnica da Azul, diversas outras escolas. Então, assim, se você tem interesse em entrar para essas áreas mais técnicas, que é dita mais masculinas e tudo, mas whatever, isso aí não importa. O que importa é a nossa vontade de fazer o serviço bem feito, de realizar o nosso trabalho. Vão atrás de boas escolas. Tem que ter essa energia de tirar o bumbum do sofá e ir atrás, porque é isso que vai fazer as coisas acontecerem. Mas eu quero finalizar com a importância do apoio. O apoio das pessoas que estão em torno da gente, né? Daquelas pessoas que a gente confia, que a gente ama, que a gente não quer quebrar laços. Isso pode ser marido, pode ser esposa, companheiro, pai, mãe, tio, tia, madrinha, avó, avô, não sei. Cada um tem a sua história, né? E eu não tive essa dificuldade, porque meus pais sempre me apoiaram muito em tudo que eu escolhesse fazer. Se fosse para minha felicidade, eles estavam me apoiando. Mas a gente sabe que é muito difícil hoje, principalmente nas comunidades com menos instruções, essa questão do pai, da mãe permitir que uma garota realize seu sonho de estar numa manutenção, de estar pilotando um avião. Então, assim, é muito importante. Não impede, tá, gente? Eu soube de muitos casos que as pessoas iam escondidas estudar para poder ir atrás. Não impede, mas dificulta muito. Então, o que eu quero trazer aqui também é, se vocês sofrem desse preconceito em casa, e vocês têm esse sonho, tragam seus pais em eventos como esse, para que eles possam ver que nós, mulheres, estamos sim na aviação. Tem as suas dificuldades? Tem, mas a gente supera, a gente segue. Então, é possível, e eles podem estar juntos da gente, dando esse apoio. Obrigada, pessoal. Nós teremos também no painel a Kelly. A Kelly, ela é técnica em manutenção de aeronaves, graduada em aviação civil, pós-graduada em gestão de manutenção. E o melhor título dela é mãe. A Kelly passou pela limpeza de aeronaves, atuou na manutenção de linha e hangar, trabalhou em sistemas hidráulicos e trem de pouso e trabalhou também em MCC e analista técnica de confiabilidade. Com vocês, a Kelly. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Antes de qualquer coisa, oi mãe, estou na TV. O pessoal lá em casa sabia que um dia eu ia passar na TV, eles só não sabiam em qual página que eu ia estar. E ainda bem que eu estou aqui, ladeada com grandes pessoas. E é um prazer contar um pouquinho da minha história. Oi? Ah lá, eu aí, ó. Como vocês não sabem, mas eu sou essa menina que está ali, nessa casinha do meio do mato. Eu vim, as memórias de criança são essas, nesse lugar onde o avião era apenas uma luzinha que passava muito longe. E nesse lugar a gente não tinha luz, não tinha água, não tinha... A comida, por vezes, foi meio que contada. E a gente tinha uma vida muito rural, muito cavalo, vaca, rio, guerra de barro, essas coisas. E aviação, avião, era uma coisa que eu não conseguia imaginar o que seria isso. Então, eu sabia que eu não queria aquela vida, mas eu não sabia exatamente o que fazer para sair dessa vida. Então, em 94, meu pai faleceu e a gente foi morar numa cidade que, nessa época, tinha umas 40 mil habitantes. E minha mãe, viúva, com 2 filhos, eu sou a caçula de 3 filhos, então eram 2 filhos que já estavam adultos e eu. E a gente tinha o dia a dia, tinha o basicão para ser feito. Aí, quando eu completei 21 anos, ela falou assim, você quer uma festa ou uma viagem? Falei, quero viajar para Disney? Não, para Curitiba.
Era o que a gente podia. A viagem que a gente podia no momento era para Curitiba. E estando em Curitiba, eu fui conhecer o aeroporto Afonso Pena, porque tinha uma amiga que morava muito próximo. Então foi a primeira vez na vida que eu vi um avião decolando, avião pousando. Eu falei, meu Deus, ele decola e pousa? Como isso? E eu tenho um pequeno problema, que eu falo muito pouco. Eu falo muito pouco, assim. Até bom dia para cavalo. E aí eu encontrei uma moça, eu estava perdida, mas eu comecei a fazer entrevista com a moça que me encaminhou. Aí eu descobri que ela trabalhava na limpeza de aeronaves, que contratava moças novas, sem filhos, que moravam próximo ao aeroporto. Eu pensei, eu sou essa pessoa aí. Certeza que eu sou essa pessoa. Liguei para minha mãe no telefone de ficha. Mãe, eu vou trabalhar na TAM. Minha mãe, oi? Não, eu descobri aqui que contratam meninas para trabalhar na limpeza de aeronaves e que mora perto, não tem filho, jovem. Sou eu, mãe. Eu vou trabalhar na TAM. Tá bom. Aí, realmente, eu fiz o currículo, aquele de papelaria, escrito à mão, enviei lá no setor onde ela recomendou que levasse. Fui para casa, voltei à União da Vitória, que é uma cidadezinha na divisa do Paraná. Falei, mãe, tô indo morar em São José dos Pinhais, vou trabalhar na limpeza. Tá tudo certo, já conversei com a Simone, tá tudo certo, vou morar lá. E assim eu fiz. Passou o carnaval, juntei minhas malinhas, fui morar em São José dos Pinhais. Algum tempo depois a TAM me chamou, realmente, mas era uma entrevista para uma vaga administrativa e eu não tinha o perfil. Tá bom, aí voltei a trabalhar em cozinha industrial, porque de alguma forma a gente precisa sobreviver, né? Não dá para sustentar, depender da mãe a vida toda. Aí um belo dia minha mãe veio nos visitar e eu cheguei em casa com a cartinha de demissão. Tinha sido demitida da cozinha industrial, eu já não olhava mais tanto para os aviões e saí procurando qualquer trabalho que tivesse naquela região. Aí minha mãe, muito sabiamente, falou, leva seu currículo de novo lá na TAM. O não já está aí, vamos tentar. Nessa semana, no dia seguinte, na terça-feira pela manhã, eu levei o meu currículo lá no lugar onde a gente deixava o currículo. E no final daquela semana, eu estava sendo contratada para fazer limpeza profunda dentro dos Poker 100. E aí você imagina que essa pessoa estava dentro de um avião. Era uma emoção assim, uau, que coisa sensacional, quantos botãozinhos, quantas poltronas, quanto tudo. E estando dentro das aeronaves, fazendo limpeza, eu descobri um pessoal que era um uniforme azul, bonito, assim, apertava uns botões, fazia uns barulhos, acendia, apagava a luz, andava com o avião pelo pátio. Eu falei, quem são esses? Não, esses são os mecânicos. Eu acho que eu quero ser mecânica, então, para fazer barulho com esses botãozinhos tudo aí. E aprendi os caminhos que levam à manutenção, os cursos necessários, e mais uma vez falei, mãe, vou fazer manutenção, o que você acha? Ela falou, ganha bem? Falei, ganha. Ganha muito bem, ganha melhor do que eu ganho hoje. Então vai, minha filha, vai ser feliz. A minha mãe, assim como a mãe da Carla, quer a felicidade dos filhos. E fiz o curso de manutenção. Aí, quando numa reunião, num encontro social, eu encontrei o gerente de manutenção da TAM, na época, na base de Curitiba. Falei, oi, tudo bem? Quero ser mecânico. Aí ele falou assim, me apresenta as carteiras que eu te contrato. Tava bom até agora, né? Aí eu fiz a banca, eu sou da época do DAC, tá? Eu fiz a banca, tirei motores. Liguei, falei, oi, tudo bom? Eu tenho motores, serve? Eu quero as duas, guria. Desligou o telefone e me largou falando sozinha. Passei mais 3 meses, que na época a banca do DAC era a cada 3 meses que acontecia. Passei mais 3 meses casada com os livros, com as apostilas, com os macetários, com tudo que a gente tinha. Passei na banca, na segunda banca. Aí eu liguei de novo. Falei, oi,
tenho as 2 carteiras. Aí escutei um silêncio na ligação. Parabéns, guria, tua vaga está a caminho. Só que o caminho estava vindo meio de fazendo curva, né? Levou uns 4 meses para chegar a minha aprovação. E em 6 de abril de 2005, efetivamente, eu entrei na manutenção. Aqui está a pessoa, ali, foto de mãe, né, gente? Minha mãe que tirou isso aqui, estava na sala lá de casa. Aqui foi quando eu fiz a prova, ali na primeira semana trabalhando, o primeiro uniforme que era meu de fato, porque o primeiro uniforme era emprestado de umas pessoas. E ali foi 1 ano e pouquinho depois, quando eu fui a São Carlos, porque eu descobri que só trabalhar no trânsito, a gente não aprende tão profundamente sobre a aeronave. E eu não tinha filhos, não era casada, não tinha um papagaio para dar ração, falei, vou a São Carlos trabalhar no hangar. Cheguei lá, falei, eu só não gostaria de trabalhar em interna, porque na manutenção, normalmente, se coloca dentro do avião, não a parte de fora. Aliás, esse foi um fator em Curitiba, quando eu entrei. No primeiro dia que eu entrei na pista de uniforme, sou mecânico, me respeita, rapaz. O gerente me chamou lá e falou assim, Kelly, vem aqui na minha sala. Eu falei, vixe, eu nem entrei, já vão me tirar daqui. Aí ele falou, nós não temos mulheres que fazem atendimento ao trânsito nessa base. Então, você não fecha as portas para as próximas que vierem. Falei, muito que bem, vamos embora. E eu levei isso para a vida. Voltando para a pista, o antigão que passou os duplo comando comigo falou assim, não espere tratamento diferenciado. Aqui dentro você é uma de nós. Não tem, porque você é menina, você é mulher, você não vai ser tratada de forma diferente. Você é um técnico de manutenção. E eu levei isso para a minha vida toda. Então, quando eu fui a São Carlos, eu trabalhava em hidráulica e trem de pouso. Como sempre, eu estou sempre às voltas com o trem de pouso. E a minha paixão realmente é essa área da aviação. E hoje eu fico muito feliz de saber que tem muitas mulheres que estão na mesma área. Porque isso em 2005, 2006, a gente não tinha essa visibilidade, não sabia que Porto Alegre tinha alguém, Cuiabá tinha alguém. Em outras regiões tinham outras mulheres fazendo as mesmas coisas. Então, hoje, quando a gente tem essa conexão, a gente pode ver outras pessoas, é muito legal. Hoje, atualmente, na Latam, nós temos 6 mulheres no trânsito, e isso é muito legal. Bom, aqui quando eu saí de São Carlos em 2008, eu vim a Guarulhos trabalhar no trânsito. Logo em seguida, eu engravidei do meu primeiro filho. Aí eu saí da parte de trânsito, de manutenção de fato. Fui trabalhar no MCC, que é o setor de controle de manutenção. E do controle de manutenção, eu saí para a confiabilidade, fazendo análises de manutenção. E isso foi muito agregador, porque a gente conhece a floresta toda, não só a árvore, né? Então, isso é muito legal. E como mensagem para as futuras, para quem deseja ingressar na área, venham preparadas, venham sabendo que é uma área diversa, se joga no jogo, não tenha medo, saiba que vai ter que estudar uma vida toda, e ainda assim você não vai saber 100% de tudo. Provavelmente na sua área você vai manjar de alguma coisa, vai ser, mas no geral da coisa é uma área muito vasta, então venham preparadas. E quando eu vejo que tem outras mulheres, pilotos, engenheiras, que estão seguindo esse caminho da aviação, eu sinto que são pessoas que, apesar dos pesares, seguiram adiante e venceram os seus próprios desafios. Então, ali todo dia, tentando 1% melhor, sem competir com as pessoas, mas ajudando. E isso é muito importante. Porque as técnicas, a gente aprende. A gente aprende a ler manual, a gente aprende a interpretar esquemático, a gente aprende a trocar peças,
Mas ser uma boa pessoa é um negócio que não é um valor inestimável neste mundo que a gente está vivendo hoje. Então, é isso. A minha história, essa breve história é essa. E... E eu agradeço a minha mãe por sempre me incentivar e sempre correr junto comigo em todas as minhas batalhas. E ao meu marido também. Ainda continuando Bastidores em Foco, nós temos uma convidada muito especial. Ela é profissional apaixonada pela aviação, com mais de 11 anos de experiência na Embraer, onde atualmente supervisiona a manutenção de aeronaves militares. Sua formação inclui administração de empresas, com MBA em qualidade e produtividade, além de gestão e estratégia de pessoas. Com uma paixão pela educação, possui também uma pós-graduação em educação à distância, focada em tutoriais e elaboração de materiais para plataformas online. Anteriormente, ela teve uma década de experiência na área da saúde, concentrando-se em processos de qualidade e gestão de pessoas. Com vocês, Elaine Ventura. Bom dia para todos. É uma imensa satisfação poder partilhar um pouquinho da minha experiência aqui, mas eu acho que mais do que uma satisfação é uma honra, porque a gente olhar o ambiente de aviação e ver um auditório como esse, com tantas mulheres nesse mesmo ideal de buscar um espaço, de mostrar o seu perfil de mulher, de mostrar o nosso perfil de cuidado, né? Que a gente tem muito essa questão do cuidado, da atenção nos detalhes, e mostrar isso dentro do ambiente de aviação, que antigamente, vou falar antigamente porque eu acho que hoje a gente já quebrou muito isso, né? Que antigamente era um ambiente muito masculino. É uma honra enorme estar num ambiente desse e ver tantos olhares com esse anseio de que tem um espaço para mim, seja diretamente em voo, na tripulação, como piloto, seja em solo, na manutenção, como agente de aeroporto, e nas diversas áreas administrativas dentro da aviação. Então, eu vou falar um pouquinho do ambiente de manutenção de aeronaves, os segmentos, e da minha experiência e da minha trajetória dentro desse ambiente. Aqui um resuminho da minha história. Eu nasci aqui em São Paulo. A minha família mudou para Caraguatatuba quando eu tinha 3 anos. Então, fui criada na praia. Posso dizer que eu sou caiçara, né? Meus pais sempre tiveram comércio, trabalharam com comércio a vida inteira. Então, eu cresci dentro do comércio. Quando eu era criança, os clientes dos meus pais me chamavam de turquinha, que eles falaram que era mais fácil fazer negócio com meus pais do que comigo, né? Que não arreda pé. Então, tive a experiência inteira de infância e adolescência dentro do comércio e na praia. Com 17 anos, eu fiz uma experiência espiritual e optei por seguir uma vida religiosa. Então, eu fui religiosa durante 12 anos. Nessa época, eu mudei para São José dos Campos. E durante esse período, eu tive a experiência de trabalhar na área da saúde. Então, é um outro segmento muito sensível, difícil, porque a gente lida com a dor de muitas pessoas, mas gratificante por você conseguir entregar a saúde, entregar o bem para outras pessoas. Depois disso, fiz um discernimento vocacional, decidi sair desse ambiente, seguir a minha carreira profissional fora, dar um pouco mais de atenção para a minha família. Estava cursando a graduação, eu fiz administração e tive a oportunidade de entrar na Embraer como estágio. Então, dei um passinho para trás da experiência que eu tinha na área da saúde e topei entrar na Embraer como estágio. Para mim, assim, desde pequena, eu nunca olhei para a aviação como se esse fosse o meu mundo. Mas quando me falaram da aviação, eu falei, não vou conseguir entrar na Embraer. Imagina, eu não sei nem falar inglês. Isso em 2013.
E aí uma amiga minha que trabalhava na Embraer falou assim, não, você já tem, tenta. Fiz o processo, passei no processo, entrei já trabalhando na área de manutenção, na época com compras, com a parte administrativa, de materiais. 1 ano depois eu fui efetivada, em São José dos Campos mesmo. Continuei trabalhando mais um tempo com materiais, logística, fui mais um pouco, comecei a entrar no ambiente de hangar e de manutenção, com reposição de peça, cuidando de armários de materiais inflamáveis no hangar. E depois disso, mudei para Sorocaba, a unidade de manutenção da Embraer, que era em São José dos Campos, migrou para Sorocaba, eu fui para Sorocaba, e aí tive a oportunidade de trabalhar com a coordenação administrativa de todas as bases de manutenção da Embraer no Brasil. E desde o ano passado, fui indicada para uma posição de liderança. Eu acho que isso é significativo para a gente, de ver que uma mulher foi indicada para uma posição de liderança de manutenção de aeronaves. Então, me deu um frio na barriga, um calafrio. Falei, são aeronaves militares, o cliente é Força Aérea, todos os clientes que meu time atende são Forças Aéreas, a gente atende a FAB no Brasil, a FAT no Chile, a Polícia Federal em Brasília. Então, deu aquele gelo na barriga, mas topei. Falei, vamos lá. É um time técnico, um time sênior, eu preciso fazer gestão e mostrar o meu olhar de mulher para esse time, para esse ambiente, trazendo esse olhar de cuidado. E aí é onde eu estou hoje. Então, a minha vida ela se divide metade dela de carreira na saúde, metade na aviação. Hoje posso dizer que eu sou apaixonada pela aviação. Se eu tiver a opção e pretendo optar por continuar na aviação, que é um ambiente apaixonante, é muito gratificante você ver terminar cada aviação, cada manutenção, terminar o programa de manutenção de cada avião, entregar o avião com segurança para o cliente, para que a tripulação possa voar, possa levar passageiros com segurança. Então, é muito gratificante cada avião que a gente entrega após manutenção. Aí, eu vou mostrar um pouquinho dos segmentos, vou dar o exemplo da Embraer, que é o ambiente onde eu atuo. Dentro da oficina de manutenção, a gente atende aviação executiva, defesa e segurança, aviação comercial, que aí nós temos alguns cheques de aeronaves de airlines, aviação agrícola, e tem também, não está muito relacionado à aviação, mas manutenção de radares também para monitoramento de território. Hoje, a manutenção da Embraer no Brasil, ela está dividida em oficinas próprias, em Gavião Peixoto, perto de São Carlos, em São José dos Campos, em Sorocaba. E aí nós temos 2, 3 bases onde o nosso time atua, mas que não é oficina própria, que é em Anápolis, dentro da Força Aérea. A gente tem um time que faz manutenção. Em Brasília, dentro do aeroporto de Brasília, junto com a Polícia Federal. E no Chile, dentro da Força Aérea Chilena, a gente faz manutenção no Super Tucano. Então, aqui são só alguns serviços que existem dentro do ambiente de manutenção. Eu trouxe para a gente ver que a gente tem a manutenção em si, onde essa experiência técnica que as meninas trouxeram, né, de fazer a manutenção mesmo na aeronave, e aí na parte de aviônica, mecânica, interna, estrutura, e outras áreas de reparo de componentes. Você pega um conjunto de roda, leva para a oficina, traz de volta. FBO, que é uma estrutura de hangaragem. Então, essa estrutura ela é especificamente, majoritariamente, para clientes da executiva, que às vezes tem um jato e aí ele paga para ter aquele espaço para deixar a aeronave dele. E aí, um pouquinho do que eu faço dentro disso. Hoje, eu cuido de um time técnico. Eu não vou falar que supervisiono, porque eu acho que o supervisiono é uma palavra um pouco mais formal. Eu acho que o meu papel eu cuido de um time técnico. São 40 pessoas. Dessas 40, são 39 homens.
Queria muito que fosse mais mulheres. Tem uma mulher só, que não é técnica, ela trabalha administrativo. E o meu time atende Super Tucano, o KC 390, ali eu coloquei uma foto do KC Portugal, que a gente está fazendo a entrada em serviço dele na Europa. O Civan, que é essa aeronave da Força Aérea que a gente atende em Anápolis. O A4. E o que eu acho que eu entendo que é importante compartilhar, que é mais importante disso? Mostrar o cuidado da mulher dentro da gestão de um time técnico que é muito masculino. Quando a gente vai... Eu vi algumas meninas da Força Aérea aqui, acho que assim, a nossa experiência, quando a gente vai para um ambiente militar, hoje a gente ainda tem um ambiente mais masculino, então meu time técnico ele é todo masculino. Gostaria de ter mulheres levando para fazer manutenção em campo também. E esse mostrar o nosso olhar de mulher, de cuidado, de atenção aos detalhes, faz muita diferença. Hoje, quando eu assumi o time, eu via que o time com uma certa precaução, como é que vai ser. A gente nunca teve uma supervisora mulher, é um ambiente militar, é um ambiente masculino. Aos poucos eu fui chegando com cuidado, com jeito, mostrando preocupação. E hoje eu percebo um respeito muito grande deles. Nasce um filho, eles me mandam a foto. Oi, tia Elaine, eu cheguei. E eu brinco com o supervisor anterior. Eu falava assim, você não tinha um monte de sobrinho igual eu tenho, né? Ele ninguém mandava isso para mim. Então, assim, é o diferencial que a gente traz como mulher para esse ambiente. E é muito gratificante. Tem seus desafios, mas é muito gratificante. E aqui são algumas fotos aqui é em Sorocaba, a oficina, alguns ambientes de Sorocaba, em Gavião Peixoto. E trouxe só para ilustrar algumas opções de carreira, não vou enfatizar muito, as meninas brilhantemente falaram da carreira técnica e do dia a dia técnico, como manutenção, como inspetoria, que é um nível de qualidade da manutenção, e na área administrativa. Eu fiz o caminho de começar minha carreira na área administrativa, vir para a área técnica, com o olhar de gestão. Estou aprendendo muito tecnicamente sobre manutenção, ampliando o olhar de manutenção, de qualidade, de segurança de voo. A gente tem bastante dificuldade de profissionais nesse mercado. Então, assim, se alguém se identifica com essa área, estude, busque uma boa escola, estude, tire as carteiras, porque existe muito mercado. Existe muito mercado. A gente vai para o mercado, abre vagas e é difícil você encontrar um profissional dedicado nessa área. E menos difícil ainda encontrar uma mulher dentro dos nossos processos. Aqui é só um exemplo de um programa que a Embraer criou, que a gente está fazendo em Sorocaba, em parceria com uma escola de aviação. Eu trouxe fotos só para mostrar a presença já das meninas no curso, buscando essa formação. Meus contatos também, depois estou por aqui, se alguém precisar. E é isso. Obrigada. E agora nós temos mais uma convidada muito especial. Ela é engenheira aeroespacial pela Universidade de Brasília. Trabalha como engenheira de desenvolvimento de produto expandido na Embraer. Faz parte do time de operações de voo na Embraer, e em especial com a autoria dos manuais de despacho das aeronaves comerciais E1 e E2. Antes de chegar a essa posição, foi estagiária do plano de manutenção na Embraer e no comando de aviação da Polícia Federal. Em 2023, conquistou a tão sonhada formação em engenharia aeroespacial pela Universidade de Brasília. Com vocês, Emanuele Eikoff. Bom dia, aviadoras e agregados. Todo mundo está conseguindo me escutar? Sim? Bom, meu nome é Emanuele e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória até conquistar o título de engenheira aeroespacial. Bom, eu sou gaúcha, tenho 23 anos, sou engenheira aeroespacial formada pela Universidade de Brasília.
trabalho em operações de voo na Embraer e sou fundadora e influenciadora do canal Quebrando a Inércia. Alguns fun facts para quebrar o gelo, né? Eu sou faixa amarela em Krav Maga, que é uma defesa pessoal israelense. Sou gateira, tenho 2 gatinhos. Morei em 5 cidades diferentes, porque meu pai era militar. E também surfo e ando de skate. Onde tudo começou? Gente, essa foto, ela é muito fofa. Eu encontrei ela esse ano. E, na época, eu tinha 2 aninhos e estava visitando o Aeroclube de São José dos Campos. Era um evento, né, de aviação, de aeromodelos. E eu fui lá conhecer. E a minha paixão por aviação, eu não lembro exatamente quando começou, mas eu sinto que eu nasci amando voar. Os meus pais, né, sempre me incentivaram muito a gostar de avião, de ciência. Eles me incentivavam nesse traço que eu já tinha desde que eu nasci. Então, toda vez que eu ia voar de avião, eles faziam um tour, me mostravam como é que era o avião, incentivava através de mostrar documentários. Então, eu tinha aqueles shows do History que assistia direto. Eu adorava, era apaixonada. E um grande papel, assim, a grande influência da minha vida foi a minha família. A minha mãe, a minha avó, elas vieram de uma cidade bem pequenininha, no interior de Santa Catarina, que é Quilombo. E a minha mãe, ela não teve muitas oportunidades para desenvolver uma carreira. E comigo, né, comigo pequena, ela sempre me incentivou: Manu, estuda, construa sua carreira, construa seus sonhos. E essa é um pouquinho da minha história, da minha infância, onde tudo começou. Bom, a minha jornada até a Embraer, né? Tudo começou lá em 2011, quando eu entrei no Colégio Militar. Estudei lá no Colégio Militar de Recife e depois em Brasília. No Colégio Militar, a gente tinha muito incentivo, né, a estudar, a participar de eventos militares. Então, eu fui em alguns voos, conheci a Força Aérea, né, portões abertos, etc. E em 2017, eu fui aprovada no vestibular do meio do ano na Universidade de Brasília. Então, está aqui a minha foto no Colégio Militar, e aqui a aprovação, né, a foto da aprovação. Então, eu saí do 3º ano, nem saí na realidade. Eu terminei metade do 3º ano e já entrei na faculdade, e eu era mais novinha, eu tinha 17 anos na engenharia. E, como por ser menor de idade, o pessoal até me sacaneava um pouquinho, mas nada pesado, né? O pessoal sempre foi muito solícito e muito querido comigo, né? Os meus colegas. E essa daqui é uma foto da competição que tinha lá na minha faculdade derivada, que eu fui uma das finalistas. Então, dentro da engenharia aeroespacial, a gente tem muitas atividades extracurriculares. Eu participei dessa competição, participei de uma competição de integral também, que a gente tinha que fazer um chapéu maluco. Essa daqui é a minha foto com chapéu. Também participei de aulas para fazer aviãozinhos, então ali tem uma foto, meu avião claramente era rosa. Também participei de uma equipe de competição de foguete modelismo. Então, no processo seletivo, a gente tinha que fazer um foguetinho. Esse era o meu foguete, o verdinho. E depois, eu fui responsável pelo sistema de propulsão do foguete, com 1 quilômetro de apogeu. Isso no primeiro semestre de engenharia. Eu nem sabia integrar direito e já estava fazendo isso. Então, assim, me joguei. A engenharia, a faculdade de engenharia oferece muitas possibilidades e muitas oportunidades, né? Então, é importante você encarar os desafios, não ficar com medo, né? E foi isso que eu fiz nesse período. Bom, eu também, durante a faculdade, estudava muito fazendo resumos. E em 2019, eu estava passando por um problema muito difícil na minha vida. E dentro disso, né, eu comecei a olhar os meus resumos, eu tinha mais de 40 resumos arquivados, e eu fiquei pensando, poxa, eu vou ajudar alguém, eu vou dar uma utilidade para isso. E em 2019, em um dia, eu inventei de fazer um blog chamado Quebrando a Inércia. E lá eu coloquei todos os meus resumos de engenharia. Todos, todos, todos. E assim, em um mês, o blog viralizou na faculdade e todo mundo estava usando os meus resumos para estudar. Então, assim, foi super legal, foi assim que surgiu o Quebrando a Inércia, né?
E até hoje eu tenho esses resumos guardados, eu tenho muito carinho. Alguns têm manchas de lágrimas, mas tá tudo bem. E depois de 2019, começou a pandemia, né, em 2020. E as aulas foram suspensas. E eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, né? Porque não tinha aula, eu não estava estagiando ainda. O que eu posso fazer? Aí eu pensei, bom, vou virar blogueira de engenharia. Então, eu comecei a estudar marketing digital, comecei a estudar sobre criação de conteúdo, comunicação, e surgiu o Quebrando Inércia no Instagram, que hoje chega a mais de 280 mil seguidores. Transicionando aqui para 2021, nessas fotos ali à direita, eu comecei a aplicar para estágios, né? E eu fui chamada por WhatsApp por um agente da Polícia Federal para uma vaga de estágio. No início eu olhei assim, gente, é trote, não é possível, não é possível. Estão me chamando pelo WhatsApp para uma entrevista, não é possível. E eu fui lá no hangar da Polícia Federal, em Brasília. E fui selecionada para trabalhar em estatística de voo na época. E, gente, foi, assim, uma oportunidade incrível. Eu passei mais ou menos 1 ano na Polícia Federal. Lá eles têm 2 aviões, que são 145, 2 145 e 2 175, mais 2 Caravans, mais um King Air, assim, tem uma frota bem grande. E foi uma oportunidade muito boa, porque eu fui a primeira estagiária lá. Então, o pessoal assim me abraçou, me chamava de mascote. Eu era mascote da polícia. E eu fiz amizade com os mecânicos. E eles, nossa, me ajudaram muito, porque eles me chamavam o dia todo lá para falar, mano, vem aqui, vamos abrir o avião, vamos mexer, vamos ligar, vamos desligar, vamos abrir os acessos, eu vou te explicar tudo. Então, eu colava nos mecânicos, e eles foram uma influência muito legal na minha vida, eu aprendi muito com eles, e eu tenho um carinho muito grande. E, bom, gente, no início de 2022, eu apliquei para o programa de estágio da Embraer. E, gente, a Embraer era, assim, tudo que eu queria entrar, né? Eu queria muito entrar na Embraer. E fiz o programa, era a 3ª vez que eu estava fazendo o programa de estágio, não passei na primeira nem na segunda. E na 3ª vez eu fui chamada para uma entrevista. E, gente, meu Deus, para uma pessoa ansiosa, aquilo ali ficou tipo assim, vou morrer de ansiedade. Então, eu fiz a entrevista, inclusive eu fiz a entrevista lá na Polícia Federal, o pessoal falou assim, Manu, pega uma sala, se tranca lá e faz a entrevista. Eles sempre me deram muito apoio para entrar na Embraer, né? Então, em 2022, eu fui aprovada, né, no processo seletivo. Essa foto aqui, com o olho arregalado, foi quando eu fui aprovada. Eu tinha acabado de desligar o telefone, que estava falando com a minha mãe, e foi muito emocionante. Assim, eu chorei chegando em casa, e me despedi da Polícia Federal, e entrei na Embraer, né? Essa foto ali, à direita, chorando, foi o dia da integração. Também foi um dia muito emocionante. Porque, como era meu sonho realmente entrar na empresa, participar ali da integração, ter esse momento, ver como é que é a empresa, a grandiosidade, foi muito importante para mim. E, bom, gente, eu entrei no time do plano de manutenção da comercial. E a gente cuidava da otimização das tarefas de manutenção. E eu trabalhava especificamente na parte da estrutura do avião. Então, assim, eu passava o dia todo lendo task cards de mecânico para otimizar as tarefas e classificando. Então, assim, eu aprendi muito, 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 lendo mesmo, né, sobre a estrutura do avião. E aqui nessas fotos, foi a primeira vez que eu fui visitar a Embraer, que foi para um evento, né? Dentro do nosso processo, a gente tem uma parte que vai apresentar para os operadores e autoridades as nossas propostas de implementação no plano de manutenção. Então, eu fui participar, apresentei um item, por isso que está ali, morri, mas passo bem. Quase morri, mas deu tudo certo. E foi muito, muito, muito legal essa viagem. Eu consegui fazer um tour pela fábrica. E, gente, ali é muito mágico. Quando eu fiz o tour pela fábrica, eu cheguei em casa e chorei também de novo. Porque era muito bonito, assim, você ver como que são os processos, como é que você faz um avião. É realmente um sonho. E você pensar que a gente tem uma fábrica desse porte no Brasil é realmente emocionante, com tanta gente qualificada trabalhando, sabe? Porque para fazer um avião,
não é simples. A gente precisa de muita gente muito qualificada e trabalhando junto para construir. Então, a Embraer realmente é uma joia aqui no Brasil. E, bom, em 2022, eu digo que 2023 foi 3 anos em um, porque eu tive a oportunidade, né, de voar no Jump Seat do 175 pela Polícia Federal. Eles me chamaram, né, me deram esse presente depois de sair do estágio. Também apresentei meu TCC, tive que fazer 2 TCCs. Pulei de paraquedas. A minha mãe, como principal incentivadora, de aniversário, ela me deu um salto de paraquedas surpresa. Cheguei lá no aeroclube, meu Deus, o que eu faço? Enfim, gente. Então, aqui é o meu time, né, de operações de voo. A gente tem as meninas aqui de operações, representando a Embraer. E hoje em dia eu tenho muitas oportunidades. A Embraer é um ambiente muito legal, muito bacana. E consegui fazer cursos, me especializar. E, bom, gente, eu vou correr porque já me avisaram que tem 2 minutos, né? Meu Deus, desculpa. Bom, e o que faz um engenheiro aeroespacial? Um engenheiro é uma pessoa que resolve problemas, que é responsável por fazer o projeto, desenvolvimento, design de aviões, foguetes, satélites, etc. E quais são os 2 ramos principais da engenharia? A gente tem a engenharia aeronáutica e a astronáutica, tá? A engenharia aeroespacial, ela engloba essas 2 partes. Então, ela vai mexer com equipamentos que se movem na atmosfera e também fora dela. Então, o engenheiro aeroespacial pode trabalhar tanto com aviões, como foguetes, satélites, sondas. Tudo isso a gente vê na faculdade. E, bom, gente, quais matérias que a gente estuda dentro da engenharia? A gente vê propulsão, aerodinâmica, estruturas, termodinâmica, transferência de calor, dinâmica dos fluidos, estabilidade, controle aviônica, e muita matemática e física. E química também um pouquinho. E, bom, gente, qual que é o meu trabalho em específico? Eu sou engenheira de operações, né, e trabalho com os manuais de despacho, Master-MEL e DDPM. E, basicamente, são os manuais que vão especificar quais itens podem ficar inoperantes na aeronave por determinado período de tempo. E hoje eu trabalho com os aviões o E1, 190, 175, 170, trabalho com o E2 e com o 145. Bom, gente, quais engenharias que podem trabalhar no setor aeronáutico? Gente, é praticamente todas. Então, se você faz engenharia mecânica, elétrica, mecatrônica, você pode sim aplicar para uma vaga na Embraer. E pode trabalhar com aviões, porque o avião ele é um conjunto de várias engenharias. Você tem vários sistemas. Então, mesmo você fazendo até engenharia civil, você pode trabalhar com a estrutura do avião, porque tem aplicação. Então, na Embraer, a gente tem vários engenheiros que trabalham com o avião. E, gente, vamos lá. Dicas para as futuras engenheiras. Não duvide da sua capacidade. Quando a gente faz engenharia, né, os engenheiros tendem a ter uma visão pessimista da vida, né? Porque é tudo muito difícil na engenharia. Mas é importante a gente não duvidar que a gente consegue, porque se tem alguém ali ensinando para a gente, é porque alguém conseguiu, alguém criou isso. E não é tão difícil a gente entender. Pode ser difícil um pouquinho no início, mas não é impossível. Também pergunte, sempre pergunte. Perguntas são extremamente importantes. E não tem essa coisa de, você é burro, se perguntou. Não, gente. Perguntas são importantes e te ajudam a crescer. Também é importante você fazer um planejamento dos seus estudos. Pesquisar também quais são as aplicações da sua engenharia que você faz no setor aeronáutico, porque tem muitas aplicações. Também você tem que conhecer os tipos de vaga disponíveis, tanto na Embraer como fora do setor. E eu acho muito importante você usar o LinkedIn. A Embraer divulga várias oportunidades no LinkedIn, então é importante vocês estarem atualizadas nessa rede. O inglês é fundamental. Tudo na aviação, principalmente na engenharia, é inglês. Então, a gente usa muita documentação em inglês. Não tem assim, nenhum manual que eu mexo que seja em português. Então, eu recomendo muito ter um nível intermediário para avançado de inglês na faculdade. E também é importante você ter um bom estágio se você está assim, finalizando engenharia. Confira o programa de estágio da Embraer, porque, de fato, a Embraer é uma escola e eles te dão muitas oportunidades de crescer lá dentro. E, gente, me sigam nas redes sociais, podem entrar em contato comigo através do LinkedIn. Muito obrigada. Nós teremos agora um momento de perguntas e respostas.
Quem gostaria de perguntar, por favor, levantar a mão e a Bárbara vai levar o microfone para vocês, tá bom? Quem gostaria? Oi, pessoal, bom dia. É um prazer conhecer todas vocês aqui. A apresentação, a história de vocês foi maravilhosa. E eu queria perguntar para todas vocês, porque eu queria saber o ponto de vista de todas, tá? Qual foi a maior dificuldade de vocês atuando em um ramo que é especialmente ainda muito masculino? Então, eu queria saber, se possível, o ponto de vista de todas vocês nesse sentido. Bom, para mim, especialmente, no começo, quando eu entrei na oficina, só tinham, em São José dos Campos ainda, eram 4 mulheres só, se eu não me engano. Então, existia ainda um pouco daquela desconfiança. Ah, você só vai fazer compras. Como se fosse um universo que às vezes a gente não conseguisse atingir. E eu acho que a nossa postura de se posicionar de uma forma profissional, respeitosa, e mostrar que a gente tem um potencial e que a gente consegue entregar, é que vai fazer diferença e que vai romper essa dificuldade. Hoje eu não percebo isso com tanto afinco, ainda tem um pouco, mas muito menos. A Embraer, no caso, ela trabalha muito essa questão da diversidade e ela forma os gestores da empresa para ter esse olhar de acolhimento para a diversidade, para a mulher, para qualquer tipo de diversidade. Então, isso está muito... a gente sente muito menos isso. Bom, com relação a dificuldades, é claro que cada um tem sua história, tá? As dificuldades não vão ser iguais para todo mundo, mas eu vou falar de mim. Na minha carreira, o meu ponto de maior dificuldade na minha história foi um momento justamente onde eu ia quebrar um paradigma dentro de onde eu estava, que era sair do setor que eu estava, que era predominantemente de mulheres, que era o de interiores, né, o que cuida das poltronas, da parte interna da aeronave, para ir justamente para essa área que não tinha mulher nenhuma, historicamente, que era a parte de aviônica, né? Eu sempre manifestei o desejo por conta de toda a batalha do curso, né? Meu curso técnico foram 4 anos em horário integral. Para quem conhece São Paulo, sabe como é difícil sair da Zona Leste, onde eu morava, e ir para a Zona Sul, que é onde fica a escola que eu estudei todo dia. Então, assim, eu tinha muita vontade de atuar na área que eu estudei. E quebrar o paradigma foi a parte mais difícil. E por quê? Porque, de um lado, apesar de ter muitas pessoas que me apoiaram, eu sou muito grata a todas as pessoas que me apoiaram nessa minha jornada, teve algumas pessoas que dificultaram o meu caminho também. Então, a pessoa que seria o meu futuro chefe nesse novo setor que eu estava entrando, me chamou num cantinho escondido para ninguém ver nem ouvir, e falou assim, olha, eu sei como é difícil liderar mulheres, porque eu já liderei mulher, se da minha parte, se fosse por minha vontade, você não teria essa chance, mas a ordem veio de cima, então vai depender de você. Do outro lado, tinha a minha chefe na época, que ficou possessa de eu querer sair da área dela, e me falou assim, eu torço para que dê certo para você, porque se não der certo, eu não te quero no meu horário. Então, assim, esse período foi o período que eu chorava toda noite. Eu chorava toda noite pensando que se não desse certo, eu ia desistir, que eu ia sair. Mas, graças a Deus, eu dei o meu melhor com a oportunidade que eu tive. E foi dando certo, e graças a Deus tem dado certo até hoje. Eu acho que é isso, assim, a parte mais difícil para a gente não é a técnica, é a psicológica. Né? É todo esse entorno que a gente está mergulhada. Por isso que eu vou frisar o que eu falei no fechamento da minha palavra ali, o quão é importante o apoio de quem está perto da gente. Bom, gente, um momento assim que eu sinto que eu passei
pouco mais de dificuldade, né, com relação a esse assunto foi a faculdade. A faculdade em si, engenharia, tem muitos homens, né? O meu campus ainda tinha mais meninas, mas ainda assim, mais para o final da faculdade, eu me vi muitas vezes sendo uma das únicas mulheres na turma, né? E eu lembro muito bem, assim, no final, inclusive, que eu fiz um projeto, né, de simulação computacional de fluidos, e era em grupo. E eu entrei no grupo com 2 meninos. E o menino me deixou parada na chamada. Eu pedi ajuda para ele, ele me deixou parada na chamada por meia hora, né? E saiu, deixou a chamada aberta e eu esperando. Então, assim, diversos outros comentários, né? Como se eu não tivesse capacidade de colaborar no grupo. E, bom, o que eu fiz? Eu saí do grupo, fiz todos os trabalhos sozinha e fui a melhor da turma. Então, assim, o recado que eu posso dar é não deixe esses comentários e esses comportamentos te desestimular, porque você tem força, sim, para fazer até melhor. Eles fazem isso porque muitas vezes se sentem intimidados. Muito obrigada, gente. Bom, da minha parte, eu posso dizer que, como eu entrei muito crua na manutenção, eu não entendia, eu não falava inglês, eu tive uma dificuldade no idioma, e os nossos manuais, eles são todos em inglês. Então, quando eu chegava para um antigão e perguntava, mas como que o avião voa? O manual está ali. Então, na época, a gente tinha muito manual, só tinha manual em papel. Então, várias vezes eu pegava pedaços de manuais para entender o sistema que eu queria fazer a pergunta. Eu levava esse manual para casa, eu passava as noites estudando, traduzindo. Para mim era uma dificuldade porque eu tinha que traduzir para entender o que aquilo estava dizendo, para no dia seguinte chegar e perguntar com propriedade o que eu estava querendo saber. E aí sim eu tinha a resposta. Então eu tinha que saber formular, eu tinha que ter um conhecimento básico do sistema que eu queria entender para que eu tivesse uma resposta efetiva. Então nesse fator foi um dos meus desafios. E o outro é que eu parecia que tinha 16 anos. E aí você chega numa turma que está todo mundo 30 a mais. Então você é uma criança falando assim. E hoje em dia eu noto que com o tempo, com a bagagem adquirida, com a maturidade, com os cabelos brancos, e isso também facilitou muito o diálogo entre os iguais. Então é isso. Obrigada pelas perguntas, pelas respostas. Agora nós vamos para um próximo painel. Agradeço a presença de todas vocês.